poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte do programa Em Poucas Palavras. Estamos de volta com mais uma edição desse programa que tem acompanhado você. Alguns têm dito, olha, esse é o programa que tem me ajudado a crescer na fé e aprender mais da Palavra de Deus. Estou aqui mais uma vez com o pastor Augustus Nicodemos, continuando então a terceira temporada do programa. Olá, pastor. Olá, Natsan, que alegria, prazer, privilégio para nós recomeçar o programa Em Poucas Palavras agora na sua terceira temporada. Nossa expectativa é que Deus abençoe essa temporada como abençoou as duas primeiras também. Amém. Estes programas, tanto o anterior quanto esse, agora que estamos falando com você, estamos tratando de algumas palavras, de algumas frases de Jesus na cruz e o seu significado, atendendo, assim, alguns pedidos de ouvintes que têm dúvidas com relação a questões doutrinárias que Jesus esclarece especificamente com tais palavras. Já falamos de duas, tenho sede e Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem ainda. Mais uma, falamos daquela que Jesus diz para um dos malfeitores ao seu lado: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A quarta frase, então, agora é a seguinte: mulher, eis aí teu filho, olha aí a tua mãe, lá em João 19, 26 e 27, que não poucos ouvintes, pastor Augustus, destacam com relação à pessoa de Maria e sua relação com Jesus. O Cláudio Vieira, de Rio Grande do Sul, Roberto Malta, lá da Paraíba. Muito bem, lá na minha terra, né? Isso. Natsa, em primeiro lugar, é importante dizer o que é que estas palavras de Jesus não significam. Não significa que Jesus estava entregando a igreja aos cuidados de Maria, como interpreta a teologia católica. A teologia católica vê nessa passagem Jesus encarregando Maria de cuidar da igreja. Quando ele diz assim, mulher, eis aí o teu filho. O filho seria o apóstolo João, que estaria ali representando a igreja. Então, ao dizer, mulher, eis aí o teu filho, Maria está sendo colocada por Jesus como mãe da igreja. E quando diz a João, eis aí a tua mãe, estava dizendo aos discípulos e à igreja, Maria tem que ser considerada como mãe da igreja e assim por diante. Contudo, se você ler a passagem direitinho, você vai ver que no verso 27, depois que Jesus disse a João, eis aí a tua mãe, está dito, dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, com isso, dando a interpretação. Como é que João entendeu aquilo ali? Simplesmente da seguinte maneira. José provavelmente já não era vivo mais, não é? Maria era viúva e ficaria desamparada com a morte do seu filho. E João era o discípulo mais próximo de Jesus. Então, ali na hora de morrer, não é, naquela agonia da cruz, Jesus lembra da sua mãe. Ele vê sua mãe que está ali. E ele simplesmente está dizendo ao João, tome conta da minha mãe. Não é? Tome conta da minha mãe. Se volta para Maria e diz, mãe, a partir de agora, ele é o filho que vai cuidar de você. E se vira para João e diz, essa é a sua mãe. Cuide dela como se fosse sua mãe. Aí João, a partir desse dia, levou Maria para casa. Não é? Então, é simples a interpretação. Tá? É a preocupação de Jesus com a sua mãezinha na hora de morrer, providenciando para que ela fosse cuidada por aquele que era um dos seus discípulos mais chegados. Não há nada de teológico aí que eleve Maria à posição de mãe da igreja ou coloque a igreja como sendo na posição de ver Maria como a mãe, né, protetora dele. Então é isso simplesmente que a passagem está dizendo. Essa palavra de Jesus revela o carinho dele, o amor dele, a preocupação pelos outros, mesmo na hora de morrer. Pois bem, nossa então quinta frase é aquela que Jesus clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Está em Mateus 27, 46, também Marcos 15, 34. Isso. E
Se ele e o Pai são um, pergunta o ouvinte, como pode Jesus dizer que foi abandonado por Deus? Isso. Aqui o nosso ouvinte precisa se lembrar que a doutrina da Trindade menciona que as três pessoas são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E eles todos devem ser adorados, devem ser cridos, obedecidos, receber a mesma honra e o mesmo respeito de todos os cristãos. Porém, o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Deus subsiste em três pessoas distintas. Então, o Pai fala com o Filho fala com o Pai, os dois falam com o Espírito Santo, e esse constitui o mistério da Trindade. Não são três deuses, é um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Por isso, lá na cruz, Jesus, que é Deus Filho, podia se dirigir a Deus Pai e dizer: Deus meu, por que me desamparastes? A razão pela qual Jesus clamou dessa forma é porque naquele momento ele estava assumindo sobre si o pecado do seu povo. Deus o fez pecado por nós. Ali ele assume a representação de pecadores pelos quais ele está morrendo. E ao receber sobre si toda a culpa, a ira de Deus Pai, por conta de que Jesus, naquele momento, estava tomando o lugar dos pecadores, então ele como homem, não é? Ele como homem se sente ali desamparado pelo Pai. Ele está experimentando toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus que vem sobre ele na punição dos pecados. Ele literalmente experimenta ali um inferno no seu coração. Né? Se faz pecado e recebe o castigo do pecado. Ele ali literalmente experimenta um inferno no seu coração, na sua alma, e aí ele grita em sofrimento, não é? Meu Deus, por que me desamparastes? Ali é o grito de Cristo representando os pecadores que estão sendo punidos pelos seus pecados na pessoa de Jesus. Então, é isso que esse grito representa. Ok. Bem, a gente tem então mais uma frase que seria... Não, nós temos mais, né? Mas nesse programa, a frase está consumado, a sexta frase lá em João 19:30. E a Cláudia de Paula, de Goiânia, ela diz exatamente o que Jesus se referia, o que ele queria dizer com isso, que pronto, ou seja, tudo acabou, morreram seus ideais, quando ele diz está consumado, acabou, terminou, ponto final. Não. A palavra consumado na língua grega literalmente é tetelestai, tá? É o verbo que significa completar, dar um fim, terminar. E a referência de Jesus é a sua obra, ou seja, está terminada a minha obra, ou seja, eu cumpri aquilo que me foi dado. Jesus se refere à missão que ele recebeu do Pai desde a eternidade, de vir a este mundo para salvar pecadores. Desde a encarnação, passando pela sua vida como criança, adolescente, jovem, depois adulto, os sofrimentos que ele passou, e agora aqui a sua crucificação, a sua morte pelos pecadores. Havia profecias que se referiam a estes momentos, palavras que apontavam para o que ia acontecer. Então, ao morrer na cruz, Jesus estava consumando, completando, terminando, cumprindo esse plano, bem como as profecias e as passagens bíblicas que se referiam a ele, a sua morte na cruz como sendo o caminho pelo qual Deus salva pecadores. Isso também significa, Natsan, que não há mais nada a ser feito por ninguém para a salvação de pecadores. Jesus executou total e perfeitamente o plano de Deus, está consumado. Ou seja, não há nada mais que igreja possa fazer, pastor possa fazer, bispo possa fazer, padre possa fazer para salvar pecadores. A salvação foi realizada, ela está completa, não é? Foi feita de uma vez para todas. Por isso, se alguém deseja ser salvo dos seus pecados, se alguém deseja o perdão de Deus, não há nada que ele pode fazer. Ou precisa fazer, porque tudo já foi feito. O que ele tem que fazer é, pela fé, receber Jesus
como seu Salvador e esta plena, total salvação como um dom de Deus. E crendo em Jesus e recebendo esta salvação, ele tem o perdão de pecados e recebe a vida eterna. Não é por obras, não é por merecimento, não é por caridade, não é por desempenho, não é por pagamento de dízimo, não é por pagamento de oferta, não é mediante sacrifício, mas pela obra completa, perfeita de Cristo na cruz. A gente pode relacionar isso com Colossenses 2,14, quando Paulo diz que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças nos quais nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Paulo se refere ali naquela passagem ao fato de que na cruz do Calvário, Cristo completou, atendeu e cumpriu os requerimentos da lei de Deus no Antigo Testamento. A lei foi dada para mostrar a santidade de Deus e para mostrar que nós somos pecadores, e a lei é como uma espécie de escrito de dívida contra nós, porque todos nós quebramos a lei de Deus, né? E ficamos devedores a Deus, somos culpados. E na cruz, Cristo encravou esse escrito de dívida e escreveu com seu sangue sobre essa nota promissória: está consumado, né? Pagou completamente os nossos pecados. Aleluia. Por isso que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi tudo pago, está consumado. Amém. E a última frase, dá tempo da gente responder. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, lá em Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Então Jesus exclamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isso, expirou. Jesus está aqui usando a linguagem do Salmo 31, verso 5, né, que é mais um salmo messiânico. Aqui, dessa palavra de Jesus, nós podemos depreender uma série de coisas. Primeiro, que o Espírito, Jesus como homem, não é? Ele está falando como homem ali e se dirigindo ao Pai. Jesus como homem, ele tinha corpo e espírito, né? Ou alma. E esse corpo e esse espírito ou alma, eles não adormeceram depois da morte, né? Mas na verdade ele depois da morte foi para Deus. E ao dizer que entregava o seu espírito nas mãos de Deus, era a sua expectativa e a sua certeza que ali, depois da morte, ele seria recebido pelo Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ou seja, eu estou morrendo agora, mas sei que logo após a minha morte, eu estarei na tua presença no paraíso. Tu me receberás a minha alma, o meu espírito, né? Enquanto que o meu corpo permanecerá ali preso naquela cruz, vai ser sepultado e ressuscitado no terceiro dia. Então, essa é uma frase de Jesus, né? Uma oração que expressa a confiança dele, de que depois da morte ele estaria com o Pai e, portanto, a nossa também. Que depois da nossa morte, o nosso espírito está nas mãos do Pai. Nós voltamos ao Pai, ele nos recebe ali no paraíso, onde o Senhor Jesus está. Então, ficamos com essas frases que nós falamos em 2 programas, e estas frases podem ser um resumo de toda a doutrina da redenção, né, que você pega do Antigo ao Novo Testamento para pregar a obra de Jesus Cristo e todo o significado. Perfeitamente. Então tá bom. Muito bom. Isso, nós vamos ficar por aqui nesse programa, já estamos quase no finalzinho, agradecendo a sua audiência e estamos muito felizes de retornar ao seu lar, ao seu dispositivo, ao seu receptor. Antes a gente só falava assim, ao seu receptor, né? Agora eu me lembro do tempo de rádios, obrigado por estar no seu receptor, alguns estamos aí, mas estamos nos seus dispositivos também. Isso aí. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nad Samati.